O que esperar dos fundos imobiliários para o ano de 2023? Se você também está preocupado com a instabilidade econômica do nosso país e com o futuro dos fundos imobiliários, fica aqui no vídeo que eu vou te mostrar o que esperar do mercado imobiliário para o próximo ano. E também vou te mostrar 3 fundos imobiliários de papel que são boas opções de investimento para o ano de 2023. Seja bem-vindo aqui no canal, eu me chamo Rudinei, sou investidor da Bolsa de Valores, já invisto em fundos imobiliários há mais de 3 anos e meio e criei este canal para ajudar pessoas a alcançarem independência financeira através dos investimentos. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o like, me ajuda a fazer esse canal a crescer cada vez mais. E para a gente entender o que esperar dos fundos imobiliários de papel no ano de 2023, a gente tem que começar olhando para o cenário atual dos fundos imobiliários. A gente teve uma grande queda nos rendimentos e também nas cotações. A queda dos rendimentos foi por conta da deflação. Nessa tabela a gente consegue ver que tivemos deflação no mês de julho, no mês de agosto e também no mês de setembro. Isso fez com que os rendimentos dos fundos de papel caíssem muito. Já no mês de outubro a gente teve uma inflação positiva em 0,59%. Então é provável que nos próximos meses a gente já tenha um aumento desses dividendos aí nos fundos de papel. Já a queda nas cotações, ela ocorreu mais por conta da taxa de juros, da subida da taxa de juros aqui no nosso país. A dinâmica é basicamente assim: os juros sobem, a cotação cai. Juros caem, a cotação sobe. Ela tem uma relação ao contrário, Muitas pessoas, quando houve a alta do juro, esse ano a gente teve a alta aí da Selic, as pessoas acabaram vendendo seus fundos imobiliários e indo para a renda fixa. E isso fez com que as cotações acabassem caindo, principalmente as cotações dos fundos de tijolo. Os fundos de papel não foram tão afetados assim, mas os fundos de tijolo caíram muito, agora já recuperaram bastante aí suas cotações. Ainda temos oportunidades aí, fundos de tijolo barato, mas os fundos de papel também tiveram uma queda aí mais recente nas suas cotações. Então esse ano a gente teve aí essas duas situações, tanto a deflação, que fez os rendimentos caírem, quanto a subida da taxa de juros, que fez as cotações também caírem. Outra coisa que a gente também tem que entender, para saber aí o que esperar dos fundos imobiliários de papel no ano que vem, e muita gente também tem dúvidas sobre isso, são os indexadores dos fundos de papel, pois eles fazem toda a diferença nos rendimentos. Basicamente, a gente tem 2 tipos de indexadores, o CDI e também o IPCA. A gente também tem o IGPM, mas são porcentagens bem menores. Geralmente, os fundos são mais indexados ao CDI ou ao IPCA. E a gente tem que entender a dinâmica do IPCA e também do CDI para a gente saber o que esperar dos rendimentos. O CDI ele é mais próximo à taxa Selic. Atualmente a nossa taxa Selic está em 13,75, então o CDI ele está em 13,65. CDI basicamente é a taxa de juros usada pelos bancos. Então ele sempre está próximo da taxa Selic. Se a Selic sobe, o CDI também sobe. Quando a Selic cai, o CDI também cai. Já o IPCA é o nosso índice de inflação. E ele é contabilizado mensalmente, então todos os meses sai lá o índice de inflação. E os fundos que são indexados ao IPCA são corrigidos por essa taxa de inflação, enquanto o CDI eles são corrigidos pela taxa ali, mais ou menos da Selic. Eu vou trazer aqui 2 exemplos de fundos imobiliários de papel, um indexado ao IPCA, outro ao CDI, para a gente olhar a diferença aí, nos rendimentos. O primeiro exemplo é o Canip 11. Ele é um fundo indexado ao IPCA. E se a gente observar, consegue ver a grande queda que tivemos ali nos rendimentos deste fundo. Na verdade, ele caiu quase 80% os seus rendimentos por conta da deflação. Quando a deflação aconteceu, ele sofreu muito. Na verdade, todos os fundos indexados ao IPCA, quanto mais IPCA o fundo tinha no seu portfólio, mais ele acabou sofrendo, Então, é isso que acontece com fundos indexados ao IPCA quando a gente tem a deflação. Os dividendos caem muito. Outro exemplo que eu quero te mostrar é o VGIR 11. Esse é um fundo que tem indexadores voltados para o CDI. Então, você consegue ver que nos últimos meses os dividendos praticamente vieram em linha. Eles não caíram nada. Então, quando temos um fundo indexado ao CDI, o que acontece? Quando há a deflação,
é que o fundo não sofre nada e ele continua entregando ali dividendos em linha. Então, basicamente, funciona assim. Os fundos indexados ao CDI, quando temos alta da Selic, eles vão aumentar seus dividendos também. Quando a Selic baixar, os dividendos também vão cair. Já no IPCA, quando a gente tem inflação positiva, os dividendos aumentam. Quando a gente tem deflação, os dividendos caem. Então é basicamente essa a dinâmica dos indexadores e dos fundos de papel. Entendido isso, agora vem a pergunta. Faz sentido investir em fundos imobiliários de papel em 2023? Antes de eu te responder essa pergunta, eu quero que você deixe o like aí para mim se você está gostando do vídeo e comenta aqui em qual fundo imobiliário de papel que você investe, beleza? E fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar aquelas 3 opções lá de fundos imobiliários de papel que são boas oportunidades para investir em 2023, beleza? Bom, então vamos lá. Os rendimentos dos fundos de papel eles são 2 parcelas, a correção mais a taxa de juros. Essa correção, como eu disse agora há pouco, é o CDI ou o IPCA, mais a taxa de juros, que é acordada ali quando o fundo faz os seus contratos. Então, a gente teve ali a volta da inflação, com isso os rendimentos devem subir. Como são 2 parcelas, né, a correção mais a taxa de juros, com a deflação a gente recebeu apenas a taxa de juros. Agora a gente vai voltar a receber a correção inflacionária, né, correção monetária, mais a taxa de juros. Então, como a taxa de juros voltou a subir, é muito provavelmente que os rendimentos também subam. Sempre há um atraso de 2 ou 3 meses, provavelmente ali no mês de janeiro, alguns já no mês de dezembro, vão voltar a pagar mais dividendos. O Banco Central também já elevou a estimativa da inflação para 2023. Nessa matéria aqui do G1, a gente vê que o Banco Central eleva a estimativa de inflação em 2023 para 4,8% e passa a prever estouro do teto. Então, também temos notícias já de um possível aumento na taxa Selic. A inflação voltando a subir, pode ser que eles precisem também aumentar a taxa Selic. Então, com esse cenário, a gente tem um possível aumento nos rendimentos dos fundos indexados ao IPCA e também nos fundos indexados ao CDI. Eu acho que o pior momento aí para os fundos imobiliários já passou, né? Os fundos de papel já passou, a gente já teve aquela deflação, então o pior momento a gente já passou, já voltamos a ter, infelizmente, o nosso normal aqui no Brasil, que é ter inflação alta, e provavelmente se a inflação continuar subindo, a taxa de juros também vai subir, a Selic também vai subir e vai aumentar também os dividendos dos fundos indexados ao CDI. E o que eu vou fazer então aí no ano que vem a respeito dos fundos imobiliários? Eu vou continuar seguindo a minha estratégia, eu vou continuar comprando e acumulando cada vez mais cotas de fundos imobiliários. O meu viés de investidor é de longo prazo, então eu sou aí um acumulador de cotas, eu vou comprando e comprando todos os meses. E se acabar aí caindo a cotação por algum motivo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Lembrando, pessoal, que eu falei aqui que deve aumentar os rendimentos, mas a gente não tem uma certeza. Isso é o que a gente consegue ver pelos dados que a gente está tendo agora aí na nossa economia. Pode ser que o ano que vem, no mês que vem, mude tudo. Aqui no nosso país a economia muda muito rápido. A inflação sobe rápido e ela cai rápido também. Então pode ser que tudo isso não aconteça. Isso é apenas uma previsão, quero deixar isso bem claro aqui. Mas independente do que acontecer, eu vou continuar comprando. E se você também tem esse viés de longo prazo, eu sugiro que você também continue comprando, beleza? Ou então agora vamos lá, eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários de papel que são boas oportunidades para o ano que vem. O primeiro deles é o fundo imobiliário VGHF11. Ele está cotado atualmente a R$ 9,00 e tem uma liquidez diária acima de 529 mil negociações. O dividend yield atual é de 0,95. Ele é um fundo que tem bastante IPCA aqui nos seus indexadores e acabou sofrendo um pouco com a queda dos dividendos. O PVP está em 0,96, então a gente tem 4% de desconto em relação ao valor patrimonial. O fundo investe em CRI, ele é um fundo de papel, 64% do patrimônio está alocado em CRI. Temos aqui 5,8% em fundos de investimento em direito creditórios. Também temos cotas de fundos imobiliários, ações e sociedades com propósito específico. Então é um fundo bem diversificado aí na questão do portfólio. Já nos rendimentos, nos últimos 12 meses o fundo entregou 17,89% de rentabilidade, um total de R$ 1,61 por cota. Então, é um fundo que tem uma ótima rentabilidade, mesmo sofrendo nos últimos meses por conta da deflação.
E o segundo fundo que eu quero te mostrar é o VGIP11. Ele também é um fundo de papel e também tem a maior parte dos seus indexadores no IPCA. Então ele também sofreu queda nos seus dividendos. Ele está cotado atualmente a R$ 86,48 e tem uma liquidez diária acima de 30 mil negociações. O dividend yield atual está em 0,51% e o PVP em 0,94%. Então a gente tem 6% de desconto. E esses fundos que sofreram muito, eles acabaram caindo também as suas cotações. Sofreram por conta da deflação, a cotação também acabou caindo. Então é por isso que eu acho que eles são oportunidades. Eles estão baratos e estão pagando pouco. Mas com o aumento dos dividendos, eles vão voltar a pagar o que pagavam antes e as cotações também vão subir. Então é um duplo ganho, né? A gente pode ganhar tanto na cotação como também nos dividendos. Como eu falei, ele é um fundo de papel, 98,7% do patrimônio está alocado em CRI e 1,3% está no caixa. Já na rentabilidade, nos últimos 12 meses ele entregou 16,94%, e um total de R$ 14,65 por cota. Então, mesmo tendo queda nos dividendos, ele ainda tem uma ótima rentabilidade no longo prazo. E o terceiro fundo do vídeo de hoje é o RBRR11. Ele também é um fundo de papel, está cotado a R$ 88,68, liquidez diária acima de 46 mil negociações. Dividend yield atual de 0,78 e o PVP de 0,91. Esse aqui é o mais descontado dos três, com 9% de desconto em relação ao valor patrimonial. Nos últimos 12 meses, o fundo entregou 14,14% de rentabilidade e um total de R$ 12,53 por cota. Aqui a gente tem o segmento em que o fundo atua. 44% lajes corporativas, temos também 32% em galpões logísticos, 18% em residencial, 4% em shopping center e 2% em outros segmentos menos relevantes para o fundo. Então esses são os três fundos imobiliários de papel que, na minha opinião, são boas oportunidades de investimento pensando aí no ano que vem. Por conta da rentabilidade, que eles provavelmente vai subir, e também por conta das cotações que tem espaço ali para valorizar também, pois eles estão descontados. Então se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, dúvidas e perguntas pode deixar nos comentários, e valeu pessoal, até o próximo vídeo.